Fala galera do Deixa Queimar, eu sou a Sofia e hoje estamos aqui para mais um devocional. Antes de começar, eu queria que você já deixasse o like, compartilhasse para alguém. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: você tem sido útil para Deus? Então, vamos abrir a Bíblia em Mateus 25, dos versículos 14 a 46. É a parábola dos talentos. Então, para começar, Jesus, ele tá falando com os discípulos e ele começa contando essa história, dizendo que o reino de Deus é como um patrão que distribuiu suas riquezas a 3 servos seus. Eles tinham que cuidar dessas riquezas, desses talentos, até que ele voltasse de viagem. Na época de Jesus, um talento era como se fosse uma quantia em quilo de metais preciosos, podia ser ouro, prata, enfim. E era usada como uma forma de medida para pagamento, coisas assim. E da mesma forma que esse patrão distribuiu esses talentos para os seus servos, o Espírito Santo ele faz a mesma coisa com a gente. E isso está lá em 1 Coríntios 12, versículo 11, que diz assim: e é sempre o mesmo e único Espírito Santo que dá todos estes dons, decidindo aquilo que deve ser atribuído a cada um. O Espírito Santo nos encarregou de fazer o Senhor conhecido através de dons que Ele nos deu, que são riquezas que veio dele e Ele entregou para nós. Por exemplo, eu tenho uma voz bonita e eu sei que eu consigo cantar. E ao invés de eu usar a minha voz para outras coisas, eu quero dedicar a minha voz para poder louvar o Senhor, encorajar outras pessoas a louvarem a Deus. Eu tenho uma boa dialética, uma boa dicção, eu acho que é uma dicção. Eu acho que é uma boa dicção, uma pessoa que fala de um jeito bom, tem uma postura boa para poder falar, argumentar. Eu vou usar isso para pregar o evangelho, para ensinar a palavra para as pessoas. Eu sou muito generosa, eu gosto de fazer boas ações. Vou usar isso para que outras pessoas conheçam Jesus através de doações, por exemplo. É uma forma, gente. São dons que Deus nos deu e a gente pode usar isso para edificar a igreja até que Ele volte, até o dia da sua volta. Pegou, né? Então. Aí eu queria fazer outra pergunta. Como que nós, como igreja, temos administrado os dons que Deus nos deu? Como temos investido nos nossos dons? Então vamos continuar em Mateus 25, na parábola, vendo o decorrer da história. Assim que eles recebem esses dons, o primeiro servo, ele vai receber 5 talentos. E ele vai sair e vai entregar esse dinheiro na mão dos banqueiros. O que esses banqueiros vão fazer? Eles vão investir esse dinheiro e eles vão retornar para o servo em juros. Ou seja, ele tem 5 talentos, ele vai ganhar mais 5 talentos, ou seja, 10 talentos. Foi um bom investimento. O segundo servo, ele vai fazer a mesma coisa, ele só que recebeu 2 talentos, ele vai ganhar mais 2 talentos, ele vai investir e vai ganhar mais 2. Um bom investimento, eles foram fiéis, obedeceram o que o patrão deles mandou. Só que aí, gente, vem um problema, que aí aparece quem? O último servo. Ele ganhou apenas 1. Isso não tem nenhum problema, continua sendo um bem, uma riqueza, tudo certo. Ele recebeu 1 talento só, mas o que ele fez com esse talento é o que muda. Ao invés dele investir, obedecer o que o patrão dele mandou, ele simplesmente fica com medo. E decide cavar no chão e fazer um buraco e guardar esse talento, ele guarda. Ou seja, ele desperdiçou, ele não fez o que o patrão dele mandou. E um dia, esse patrão iria voltar de viagem, não é mesmo? Um dia ele vai voltar. Aleluia, glória a Deus. E ele voltou. Ele recompensou os 2 primeiros servos que fizeram o que ele mandou e ele ainda diz que eles vão compartilhar da mesma alegria com ele, porque eles foram fiéis e fizeram o que ele mandou. Eles multiplicaram os talentos. Só que quando ele vai falar com o último, aí que vem a bomba, galera. Por quê?
Ele chega no último servo e fala: você foi infiel, você foi inútil, porque você negligenciou aquilo que eu te entreguei. Ou seja, ele vai punir esse servo falando que ele não fez o que ele mandou. Esse servo, ele vai mandar ele pro... Como é que tá aqui, gente? Ele diz exatamente assim: você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. E depois ele vai falar para que lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, isso aqui é muito pesado. Isso aqui pra mim é muito pesado, porque Jesus, quando ele estava sendo... Antes dele voltar pro céu, ele já estava ressurreto, mas antes dele subir aos céus, ele não disse pra gente: você vai só esquentar o banco dessa igreja, você só vai ficar dentro de casa, não é pra você orar por ninguém, não é pra você pregar o evangelho, não é pra você curar as pessoas. Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, ele falou: ide pregar o evangelho a toda criatura, façai discípulos em todas as nações, para que eles possam ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem as Escrituras para que eles possam obedecê-las. Foi isso que Jesus disse, galera. A gente não pode, em nenhuma hipótese, cessar o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Não podemos cessar os dons. Gente, em Abacuque 2,14 vai dizer que toda a terra se encherá da glória de Deus. Mas o que é a glória de Deus? A resposta está em Hebreus do 1 ao 3. Hebreus 1:3, perdão, que vai dizer que o Filho é o próprio resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou seja, a glória de Deus é o próprio Jesus encarnado que desceu do céu até a terra para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus. É isso que é a glória de Deus. E toda a terra vai conhecer quem é Jesus. Mas como que isso vai acontecer se nós não pregamos o evangelho, nós deixamos de realizar os dons que Deus nos entregou por medo, por timidez, por preguiça, por comodismo? Gente, as pessoas só vão conhecer quem Jesus é se nós nos posicionarmos como filhos de Deus, buscando ser como Jesus, através das nossas ações que nós temos parecidas com Jesus. As pessoas vão conhecer quem Ele é. Nós vamos estar pregando o evangelho através das nossas ações. Então é muito importante que a gente não deixe de pregar o evangelho, que a gente não deixe de ajudar uma pessoa na rua e falar em línguas, cantar louvores. A gente não pode deixar de fazer nada disso, porque nós vamos estar edificando a igreja e as outras pessoas ao nosso redor. Nós vamos estar sendo Jesus na vida das pessoas. Então é muito importante que a gente não cesse o mover do Espírito Santo. E eu vou voltar a fazer a pergunta que eu fiz no começo do vídeo: como ser útil para Deus? E a resposta é: buscando ser parecido com Jesus e não interrompendo os dons nas nossas vidas, os dons do Espírito Santo. A gente não tem que ter medo, igual o último servo teve, porque em Mateus 28, na grande comissão, Jesus disse que não precisamos temer, porque Ele vai estar conosco todos os dias das nossas vidas. Ele nos deu a mesma autoridade que recebeu do Pai. Se Ele vai estar conosco todos os dias, é porque o Espírito Santo está com a gente. O Espírito Santo está dentro da gente, Ele mora em nós. Ele nos direciona, Ele nos conduz e Ele opera em nós através dos dons para que todos possam conhecer quem Deus é. Então, uma dica: não negligencie a voz do Espírito Santo na nossa vida. Apenas a obedeça e faça o que Deus entregou a você. Se você canta bem, se você tem uma voz boa, louve o Senhor. Se você prega bem, você tem uma boa dicção, pregue o evangelho. Se você é uma pessoa gentil, faça boas ações. Se você dança bem, dança em nome do Senhor. Faça isso e as pessoas vão conhecer Jesus através de você. Foi esse o nosso devocional. Espero que você tenha sido edificado com essa mensagem. Deus abençoe muito a vida de vocês.